Você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de São João. Capítulo 8 do Evangelho de São João. O versículo é o versículo de número 2. João 8, 2. Quem já achou, diga amém. Vamos ver se diz a mesma coisa as nossas Bíblias, né? Diz o seguinte: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado o quê? Digam bem forte: os ensinava. Amém? A gente vai parar exatamente aí, depois nós vamos ler outros versículos. Irmãos, eu quero nesta manhã conversar com vocês e quero falar sobre Jesus, sobre a atitude dele com as pessoas, como era que ele se relacionava, como é que ele se comportava com as pessoas e como era a visão dele com respeito ao ser humano, com respeito às pessoas com quem ele convivia, ou as pessoas que o procuravam. Eu quero nessa palavra mostrar para vocês como ele era uma pessoa muito especial, como Jesus é Deus mesmo, pela maneira como ele olha para nós e pela maneira como ele tenta se relacionar com a gente. A Bíblia diz que Jesus, ele estava precisando fazer um culto, e esse período que ele queria fazer essa reunião era uma reunião de madrugada que ele tinha que fazer, porque foi o único espaço que encontraram para dar para ele no templo. Alguns judeus fariseus, eles tinham muita dificuldade de lidar com Jesus, mas eles tinham que engolir Jesus, porque Jesus tinha praticamente queimado todas as etapas para poder ser chamado de mestre. E naquela época, alguém ser chamado de mestre não era simples assim, não era qualquer pessoa que o judeu respeitava para poder dizer: esse aqui é mestre. Só era chamado de mestre aqueles que queimavam todas as etapas de ensinamentos, ou de estudos, o melhor dizendo, que iam até o final dos estudos para poder ter a qualificação de mestre e, consequentemente, ter o direito de poder ter discípulos. A palavra discípulo significa alunos. Só podia ter alunos quem realmente era mestre, senão a pessoa não era reconhecida e não tinha qualificação para essa função. E Jesus, quando veio ao mundo, ele começou a se preparar. Desde muito cedo, ele começou a se preparar para poder exercer essa função, porque ele sabia que se ele não fosse preparado, com certeza haveria muito questionamento com respeito à sua posição e à sua condição de mestre. E Jesus então resolveu estudar. Ele resolveu estudar exatamente para que não abrisse brecha, para que ninguém viesse e tentasse desqualificá-lo na função que ele tinha. E naquela época, um judeu, para poder ser considerado Rabone, o rabino, o mestre, ele tinha que estudar um período muito extenso. Era muito estudo. Deixa eu explicar para vocês como era que funcionava mais ou menos essa questão relacionada com a preparação. Uma criança ou um menino, quando tinha 6 anos de idade, era exatamente 6 anos de idade, ele entrava na escola para aprender. Ele ficava dos 6 até os 10 anos numa classe que era chamada de Beit Sefer, que era alguma coisa ligada a ser ensinado em casa. Ele ficava dos 6 aos 10 anos estudando o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. O menino começava a estudar, quando chegava com 10 anos, ele completava esse ciclo de estudos dos Pentateucos, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele ia então ser examinado para ver o que ele tinha aprendido. E quando ele era examinado nessa classe Beit Sefer, os professores chegavam e diziam se ele queria continuar os estudos. Se ele decidisse com 10 anos continuar estudando, ele ia passar por uma outra classe, senão ele ia aprender a profissão do pai e ia exatamente exercer a profissão que o pai tinha. E quando ele decidia continuar os estudos, ele entrava numa nova classe, numa nova fase, que ele estudava dos 10 aos 14 anos. Era uma classe que era chamada de Midrash. Essa classe chamada Midrash, ele ia não mais estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, os Pentateucos.
Ele já ia começar a aprender alguma coisa sobre os profetas, ele já ia começar a aprender alguma coisa sobre a própria história de Israel, e o menino ficava estudando dos 10 até os 14 anos. Quando ele completava 14 anos, que ele cumpria essa etapa, ele era examinado novamente, e depois de examinado, ele passava, era aprovado no exame que realmente era submetido. Os professores perguntavam: você quer continuar? Se o menino dissesse: quero continuar, eles ajudavam o menino a continuar. Caso isso não acontecesse, ele voltava para casa e aprender a profissão do seu pai. E se ele resolvesse continuar, o menino começava a estudar dos 14 até os 30. E nessa fase dos 14 até os 30, ele ia ter o acompanhamento de um rabino, ele ia aprender tudo sobre os profetas, ia aprender tudo sobre a história de Israel, ia aprender tudo, mas tudo mesmo, sobre tudo aquilo que falava em outros livros fora da Torá. E ele entrava então na nova classe, que era chamada, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, era chamada de Talmud, que era essa última classe que estudava dos 14 até os 30. Aí ele ficava no acompanhamento de um rabino, já na parte final dos estudos. E quando ele terminava, o rabino dizia: ele está pronto para ser rabino, para ser rabone, para ser mestre. E ele saía dali e ele tinha autorização para ter alunos, no caso, ter discípulos. Ele tinha autorização para ministrar, tinha autorização para falar no templo, e era dado a ele essa autoridade porque ele era reconhecido como mestre. Imagine vocês que até os inimigos de Jesus chegavam com ele e diziam: mestre, nós sabemos que tu és mestre, porque eles sabiam que Jesus tinha queimado toda aquela etapa de ensinamento. Por isso que até os inimigos respeitavam, até aqueles que discordavam de Jesus tinham que reconhecê-lo como mestre, porque ele se qualificou para aquilo. E ele então queria fazer um culto. Era a época da festa dos tabernáculos. Esse período era um período de festa de 7 dias. E nesse período da festa dos tabernáculos, os judeus, eles saíam de dentro de casa. Eles não moravam nas suas casas. Eles faziam uma taperazinha, ou no fundo do seu quintal, ou em qualquer lugar, coberta de palha. E naquela taperazinha que eles faziam, eles ficavam morando ali durante 7 dias. Deus estabeleceu essa festa dos tabernáculos só com uma intenção: de fazer com que eles não se esquecessem de onde eles vieram. Deus estabeleceu a festa do tabernáculo exatamente para tentar mostrar para eles que eles não deveriam se esquecer das suas origens. Por isso que eles tinham que ficar durante 7 dias morando numa tapera coberta de palha. E naqueles dias eles tinham que viver ali para não se esquecerem que eram o quê? Que eram escravos lá no Egito, que Deus os tirou, que se agora eles tinham casas boas, se agora eles tinham uma estrutura de nação que eles não tinham, eles tinham porque Deus deu, mas eles não podiam se esquecer das suas origens para não se tornarem arrogantes, não se sentirem superiores aos outros. E eles eram obrigados durante essa festa a morar naquela tapera. E Jesus, como judeu, morava também. O que Jesus fez? Jesus pegou a sua tapera e fez lá no Monte das Oliveiras. Construiu, cobriu de palha, e durante o período da festa ele ia ficar lá. Ele nunca ficava fora de 2 casas. Jesus, quando ele estava na Judéia, em Jerusalém, ele pousava na casa do Lázaro, que era muito amigo dele. Era a casa que ele gostava de dormir, de ficar quando ele estava na Judéia. Mas quando ele viajava para Galiléia, ele ficava na casa do Pedro. Eram as 2 casas que ele gostava de ficar quando estava numa região ou noutra. Mas como é na festa do tabernáculo, o que ele fez? Ele fez a taperazinha dele lá no Monte das Oliveiras e foi ficar lá os 7 dias de festa. Mas ele aproveitou e requisitou o direito de fazer uma reunião de ensinamento no templo. O templo tinha várias câmaras separadas para fazer várias coisas, e ele escolheu, requisitou um lugar para poder fazer uma reunião de ensinamento lá. Mas como o pessoal não gostava dele, ficava botando dificuldade,
Talvez chegaram com ele e disseram: olha, só tem espaço de madrugada, achando que ele não ia querer fazer uma reunião de ensinamento de madrugada. Chegaram e colocaram impedimentos, tentaram colocar, atrapalhar. Olha, só é possível fazer reunião aqui de madrugada, porque outros espaços estão completamente lotados. Ele disse: não tem problema, eu faço a reunião de madrugada. E diz a palavra de Deus que quando chegava de madrugada, ele descia lá do Monte das Oliveiras, como nós lemos aqui no versículo 2, do capítulo 8 do Evangelho de São João, e de madrugada ele se reunia com as pessoas no templo e começou a ensiná-las durante 7 dias, que era o período da festa. O pessoal que imaginou que não ia dar ninguém, começou a lotar o lugar. Diga glória a Deus. As pessoas saíam, iam de madrugada para essa reunião. E exatamente de madrugada, isso aí começou a incomodar o pessoal que botou dificuldade, que criou a situação para ser de madrugada, achando que de madrugada ninguém ia lá para ouvir os seus ensinamentos. Eles não podiam impedir ele de falar, porque ele era mestre, ele estava todo preparado, não tinha nada, não tinha uma brecha que eles pudessem impedi-lo. O pessoal ficou: poxa, não dá, de madrugada a gente coloca ele lá, que ninguém vai. E quando eles viram, o pessoal ia tudo para lá de madrugada, diz a palavra de Deus. E de madrugada ele começava a ensinar. E todo mundo se encantava com os ensinamentos dele. O pessoal não queria nem saber. Desciam para lá de madrugada porque sabiam que ia ouvir alguma coisa que ia encher os seus corações, que ia alentar a sua alma. E todo mundo ia e o lugar começou a lotar. O pessoal: poxa, mas não dá não. Nós vamos ter que armar uma pegadinha para ele. Porque só armando uma pegadinha para ele, a gente consegue desmoralizar esse homem e tirar essa aceitação que ele tem. Todo mundo vai atrás dele, vai atrás dos ensinamentos dele. E os fariseus muito preocupados com o quê? Preocupados com a hegemonia do poder da religião farisaica que dominava tudo. E ele se sentiu ameaçado por um camarada que pregava e que as pessoas davam atenção para ele, e para complicar a vida deles, esse homem que pregava ainda tinha poder para curar doentes, para libertar pessoas, e todas as pessoas que o procuravam, e quando iam até ele sempre tinha um poder sobrenatural que curava, libertava, abençoava e ajudava as pessoas, e cada vez mais as pessoas ficavam mais sedentas e mais procurando esse homem. E eles temos que armar alguma coisa que possa desmoralizá-lo. Nós temos que arranjar um jeito de desmoralizar os ensinamentos dele, fazer ele se contradizer, alguma coisa que a gente possa pegar assim e usar para poder desarticular esse homem. O que vamos fazer? Vamos armar uma pegadinha para ele. O que eles fizeram? Eles sabiam de uma mulher que era prostituta, e essa mulher fazia ponto nas ruas de Jerusalém. E naquela época, ser prostituta era uma profissão muito arriscada. As pessoas que escolhiam ser prostitutas, as mulheres que escolhiam ser prostitutas, elas faziam isso para se punir, para se autodestruírem, de caso pensado. Porque a religião dizia naquela época que qualquer pessoa que fosse encontrada em adultério, que deveria morrer com morte de apedrejamento. Sendo comprovado, pegava a pessoa, levava para fora da cidade, e todo mundo que se sentia justo pegava uma pedra e jogava na pessoa até matar a pessoa. Era assim que funcionava. E essa mulher, que alguns dizem que se chamava Susana, tem muita gente que diz: era Maria Madalena. Não, Maria Madalena nunca foi prostituta. Essa é uma outra história que um dia eu conto para vocês. Maria Madalena não morava em Jerusalém, essa mulher morava em Jerusalém. Maria Madalena morava em Magdala, por isso que o nome dela era Madalena, por causa da ligação da cidade dela, e as pessoas eram muito ligadas aos nomes da sua cidade. Fulano de tal lugar, Paulo que era de Tarso. Era assim que então, veja bem, sempre usava o nome da cidade para poder identificar a pessoa, e ela era Maria Madalena por causa da cidade dela, Magdala, e ela nunca foi prostituta. A Bíblia diz que ela foi endemoniada, Jesus expulsou dela 7 demônios, mas que ela é prostituta não diz isso na Bíblia. Isso aí é uma história que inventaram para poder impedir outra situação. O nome dessa mulher, tudo indica pela teologia que o nome dela era Susana. Por que ela estava querendo morrer? Ela estava querendo morrer porque ela escolheu ser prostituta, sabia que de uma hora para outra alguém a pegaria e apedrejaria. E diz a palavra de Deus que eles foram: vamos pegar Susana.
Vamos esperar acontecer o culto dele de madrugada, a gente dá um flagrante na Suzana e leva lá na reunião dele. Não deu outra. Eles encontraram ela nas esquinas, prenderam ela, um grupo de pessoas, que não era um grupo pequeno. Agora vamos levar lá na reunião. Arrastaram a mulher e adentraram o templo, no lugar onde Jesus estava fazendo a reunião, puxando aquela mulher, constrangendo ela, expondo ela. E Jesus estava talvez numa reunião como essa que nós estamos aqui. De repente um grupo de pessoas entra arrastando uma mulher, puxando uma mulher para dentro do templo. E quando eles puxaram ela, deixaram ela em pé no meio de todo mundo, fazendo uma exposição tremenda com ela, uma má intenção, para tentar fazer Jesus se contradizer. E eles chegaram e disseram: mestre, chamaram Jesus de mestre. Eles não gostavam de Jesus, mas chamaram ele de mestre. Por que chamaram ele de mestre? Porque ele era mestre. Tinham que chamar, não tinham o que dizer, ele tinha estudado para ser mestre. E puxaram ela pelo cabelo e trouxeram: olha, mestre, essa mulher aqui foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada. Mas como tu és mestre, nós trouxemos ela aqui para que tu digas o que é que nós devemos fazer com ela. Se Jesus dissesse assim: olha, matem ela apedrejada, eles diriam assim: mas não é tu que vieste salvar os pecadores? Tu vive falando isso aí o tempo todo e agora está mandando matar essa mulher apedrejada? Se ele dissesse: não matem essa mulher apedrejada, eles diriam: mas não é tu que fica pregando e ensinando que tu vieste cumprir a lei? Por que tu não cumpre a lei nela agora? Eles achavam que Jesus estava sem nenhuma saída de resposta, não tinha uma resposta sem se contradizer. Só que Jesus olhou para aquele grupo de pessoas e disse para aquelas pessoas assim: olha, gente, aquele que se achar sem pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele se abaixou e começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. O que foi que intimidou as pessoas? Em questão de segundo, todo mundo saiu do lugar. Vocês acham que eles se sensibilizaram com as palavras de Jesus? Quem se achasse que é pecado que atira a primeira pedra? Não, eles eram insensíveis. Eles estavam ali com o objetivo, eles não tinham sensibilidade para poder se autoanalisar ou se sentir acusado por alguma coisa. Porque as pessoas que são legalistas, elas são assim. Elas aplicam a lei nos outros, mas elas não aplicam a lei em si mesmo. A prova é que a própria lei diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse era o problema. E esse é o problema do ser humano hoje. Tem um pastor que é o meu pai na fé, que ele já tem 76 anos. Ele é pastor há mais de 50 anos. Esses dias eu ouvi uma palavra dele que me tocou, me fez lagrimar. Porque como líder da igreja, ele teve que aplicar punição, às vezes, que é necessário aplicar, e fazer um monte de coisa que precisa fazer como líder. E ele chegou comigo e disse: olha, Paulo, durante a minha vida como líder da igreja, por muitas vezes eu tive que aplicar a lei em muitas situações, e por outras vezes eu apliquei a misericórdia, ele disse. E eu digo para você, de todas as aplicações da lei que eu criei em muitas situações, de muitas delas eu me arrependi, mas as vezes que eu tomei decisão baseado na misericórdia, eu nunca me arrependi, ele disse assim. Uma colocação bonita que eu fiquei pensando e analisando essas palavras, que às vezes é isso que nos falta, misericórdia. Era isso que faltava para aqueles legalistas, misericórdia. E o que é misericórdia? É quando a miséria de alguém alcança o coração da gente. Por isso que a palavra é misericórdia. Miséria que vem de miséria e córdia que vem de coração. Amém? É quando você percebe que alguém
está mais precisando da gente, que a gente vai ter que ter coração para poder lidar com aquela pessoa, para poder compreendê-la e, consequentemente, ajudá-lo. Era isso que Deus tem. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as razões e os motivos pelos quais nós não somos consumidos. Ele olha para a nossa miséria, o coração dele se condói e ele consegue nos amar mesmo quando vê as nossas misérias. É assim que as coisas funcionam para Deus. Jesus olhou e disse essas palavras, depois ele começou a escrever no chão. Mas aí vem a pergunta, o que ele escreveu no chão, gente? Porque na verdade, o que espantou todo mundo ali, não foi o que ele falou, mas foi o que ele escreveu. O que ele escreveu que assustou todo mundo e fez todo mundo sair. Mas afinal, o que foi que ele escreveu? Eu vou explicar para vocês. O ato de escrever no chão, o judeu entende muito bem. Aquilo ali é como que um sinalizador. Escrever no chão era alguma coisa que na cultura judaica eles sabiam o que significava. Sabia que quando alguém escrevia no chão, vinha exposição. Quando o mestre escrevia no chão, era para expor as pessoas. Quando o mestre escrevia no chão, era para assustar todo mundo. Por isso que o mestre escrevia no chão. E quando ele escrevia no chão, como eles eram da cultura e entendiam o que é que dizia a palavra de Deus, eles se apavoraram e saíram dali rápido, porque eles perceberam que iam ser expostos. Porque eles sabiam o que era escrever no chão. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 13. Jeremias 17, 13. Eu vou ler com vocês aqui. Se você tem uma Bíblia, você pode ler. Jeremias 17, 13. Jeremias falando: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. O que Jesus queria dizer quando ele começou a escrever no chão? Primeira coisa, vocês já abandonaram Deus há muito tempo, só estão acusando essa mulher. Agora vocês vão ser envergonhados, porque o nome de vocês vão ser escrito no chão, e com certeza a intenção de Jesus era essa: expor os podres de cada um, para poder mostrar que todo mundo que estava ali acusando também tinha os seus podres, e ele estava disposto a escrever, e depois de escrever dizendo: fulano de tal está acusando essa mulher, mas andou com ela no dia tal. Ele começou a querer escrever e começou a escrever coisas. Quando os caras leram de longe, que já viram os seus nomes escritos, eles vazaram do lugar. Por quê? Porque sabiam que eles iam ser expostos. Porque eles conheciam como era que funcionava a lei e como era que funcionava a prática judaica. Eles simplesmente se apavoraram e saíram do lugar. Vamos sair, que ele vai começar a falar. Ele vai começar a falar, ele vai começar a expor todo mundo. Ele vai começar a contar os podres de cada um. O pessoal vazou, não ficou nem as crianças. E a mulher lá parada, quando ele acabou de escrever, ele levantou a cabeça, não tinha nenhum, todo mundo saiu. Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, ó mulher, o problema é o seguinte: eu não estou concordando com as coisas que você está fazendo, não. Eu não estou de acordo. Eu não posso concordar com a vida que você está levando. Mas eu vou dizer uma coisa para você: vá e não peques mais. Arruma a tua vida. Dá uma ajeitada nas coisas. E ele demonstrou um amor tão grande que com certeza aquela atitude criou uma possibilidade de mudança na vida daquela mulher, que só era uma mulher ferida. Quando você olha, por exemplo, o histórico de pessoas que escolhem a vida da prostituição, porque a prostituição, dentro da visão bíblica,
é quando a pessoa faz sexo por dinheiro. Você está entendendo? Que sobrevive disso aí. E geralmente as pessoas que se entregam nessa vida, elas têm um histórico. Está comprovado. Tem um histórico de abandono, de rejeição. Tem histórico de desvalorização dentro de uma relação. E às vezes se larga para se punir. É uma forma que as pessoas encontram para se punir. Assim como qualquer deformidade nossa, sempre tem uma origem lá no fundo, que precisa ser tratada. E Jesus era assim. Jesus só tinha um entendimento: qualquer pessoa é tratável. Seja o mais errado que for, é tratável para Jesus. Ele tratou do Pedro. Jesus não tinha preconceito. O Pedro não era convertido. E Jesus nunca disse assim: tu não vai andar comigo porque tu não é convertido. Nunca. Um dia Jesus disse para ele: olha, Pedro, quando você se converter, você vai e apacenta meus cordeiros. Como dizendo: eu sei que tu vai te converter, tu não te converteu ainda, mas quando você se converter, você vai e apacenta meus cordeiros. Enquanto isso, anda comigo, que uma hora você se converte. Ele demorou para se converter. Ele só se converteu no dia de Pentecostes. Por quê? Porque às vezes a gente fica tratando com pessoas: mas fulano quer vir para a igreja, é todo errado. Deixa vir. Deixa Deus tratar, deixa Deus trabalhar, porque Deus tem a hora certa de fazer a obra. A Bíblia diz que não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente quer ser o Espírito Santo e colocar as pessoas na parede e fazê-las mudar a força, como se você fosse o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você só tem que amar as pessoas, ter paciência com elas e esperar Deus terminar a obra que Ele já começou, porque uma hora Ele termina. Jesus olhou para essa mulher e disse: eu não condeno você, eu não quero condenar você, apesar de não concordar com você. Sabe lá qual era o histórico da vida dela? Sabe lá o que ela tinha passado? Sabe lá o que sequelou ela durante toda a vida, a ponto de ela querer se matar, escolhendo aquele tipo de profissão tão arriscada, que levava ela a uma execução sumária legalizada. Legalizada. Quando eu fazia a faculdade aqui no Selma, as pessoas do curso que eu fazia sabiam que eu era pastor. Tinha dia que eu, no intervalo, atendi umas 3 ou 4 moças que estudavam aí. Elas chegavam comigo e diziam: pastor, quero falar com o senhor. Eu dizia: o que é? Eu não aguento mais. Elas diziam assim: eu estou louca para terminar esse meu curso, eu não estou aguentando mais. Eu disse: por quê? Porque eu sou prostituta de aluguel. Como tinha um que conversava comigo: eu vivia na maior miséria lá no Piauí, passando fome, lá no interior que eu morava, minha família passando fome, todo mundo passando fome, e um dia eu achei que eu não ia viver daquele jeito. Claro que isso não é escolha que alguém faça, mas a gente tem que entender as pessoas e tem que estar orientadas. E um dia uma amiga minha disse: tu é muito bonita, e me levou para fazer parte de uma casa. Eu comecei a ganhar dinheiro, e vim de lá para cá, para continuar essa vida e pagar a minha faculdade. Ela dizia. Mas ela dizia: eu não estou aguentando. Elas choravam todo dia eu tinha que orar por elas. Ela dizia: eu não vou mais. Elas desligavam o telefone: eu não vou mais aceitar isso. Passava 2, 3 semanas, elas voltavam e começavam a chorar de novo. Necessidade, carência, miséria, e os motivos que, ainda que a gente não concorde, eram motivos que de repente estava levando dentro da concepção de visão de cada um. Irmãos, o grande objetivo da igreja ser levantada por Deus é, acima de tudo, para amar e compreender as pessoas. Jesus chegou e disse: eu não vou te condenar, apesar de não concordar, mas eu vou querer que você se acerte.
Esses acertos são o que precisam muito para as nossas vidas, quase que diariamente. Todos nós que estamos aqui precisamos de ajustes diários. Ajustes diários, porque nós temos uma natureza totalmente corrompida, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus, é mais fácil fazer a vontade da carne. É mais fácil ficar 4, 5, 7 horas no Zap do que ficar meia hora orando, gente. Porque as coisas que satisfazem a nossa carne é a nossa natureza, nós temos identificação, é fácil para nós, mas as coisas que confrontam a nossa carne, nós encontramos a maior dificuldade por conta da natureza que nós temos. Mas Jesus tinha essa visão, a visão de tentar tratar, de tentar cuidar, a visão de um mestre, de ensinar. E nessa manhã eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês, para dizer para vocês o seguinte: sejam do amor. Sejam do amor. Do amor. E entendam que você foi levantado por Deus como instrumento para poder ajudar pessoas. E através então dessa visão, que é uma visão de Deus com relação a nós e a nossa própria vida, nós passamos então a sermos instrumento de Deus na nossa casa, instrumento de Deus no nosso trabalho, instrumento de Deus no meio da nossa família, instrumento de Deus em qualquer lugar, porque Deus não chamou você para outra coisa a não ser para ser instrumento dele. Então que nesta manhã nós possamos então nos colocarmos dentro dessa visão de Jesus e sermos de fato um instrumento dele em qualquer situação, em qualquer questão, que sejamos instrumento dele para fazermos a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.